Olá, voltamos novamente aqui no canal e dessa vez extremamente importante eu vim trazer um assunto que as pessoas me perguntam muito. As pessoas sempre querem saber sobre mortes acidentais, sobre o ponto de vista da espiritualidade e o que acontece com os espíritos naquela passagem trágica de morte de acidente. A cigana veio aqui para contar para você. Se liga nesse vídeo, eu vou falar para você o que acontece ao espírito no momento da passagem do desencarne por morte de acidente. Em vídeos lá atrás eu já falei para você como acontece a passagem em mortes quando a pessoa está acamada no seu leito. E agora eu vou falar para você sobre mortes de acidente. Então fique ligado aqui no canal e desde já dá o seu likezinho aí, desde já deixa aí para a cigana o seu comentário quando terminar esse videozinho e conte o que você acha, né, sobre o que a cigana vai deixar, né, nesse vídeo. Conte o que você tem de dúvida, né? Porque é muito importante você sanar as suas dúvidas. Eu não sei muito, como eu sempre digo, mas o pouco desses anos de espiritualidade, de clarividência, de sensitiva, eu vou ter o maior prazer em passar para você. E nesse vídeo que eu estou agora começando, eu pretendo esclarecer um pouco as dúvidas, aquelas pessoas que tiveram entes queridos, seus amores, entes queridos que fizeram a passagem, né, por mortes acidentais, sejam elas quais foram, saiba o que aconteceu com o seu ente querido na passagem dele por acidente. Eu vou tentar lhe esclarecer, tá ok? Então vamos, né, ao fundo dessa música do Gypsy Queens, que é um lamento cigano. Eu vou tentar passar para você as coisas, como acontecem, como elas procedem, né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Isso, vamos lá. Eu vou começar a princípio, passando para você, como eu sempre digo, nessa minha caminhada pela espiritualidade. Eu tenho muito contato com os espíritos, porque eu sou clarividente, e eles sempre vêm conversar comigo, porque a ligação nunca é daqui para lá, e sim de lá para cá. Existe uma doutrina e uma sede muito grande de saber, tanto daqui, né, o que acontece lá no plano espiritual, quanto assim, de pessoas como eu, que sou uma médium, que me formo muito desses contatos que eu tenho com falanges, com espíritos, com mentores, eu até diria assim. Eu sempre procurei muito saber o que acontece no plano espiritual para poder passar para as pessoas que estão nesse plano carnal. E assim, eles têm uma paciência e explicam tudo para a gente à medida que se vai perguntando. Eu vou sempre querendo saber sobre as coisas, sobre os entes que vão, até porque eu já tive muitos entes que eu amei muito, né, que fizeram a passagem por acidente. Tive vizinhos, conhecidos, parentes de sangue, e a gente sempre quer saber como é que é feita a passagem, por curiosidade, inclusive, para passar para outras pessoas. E mesmo já durante essa minha caminhada, essa minha jornada pela vida espiritual, espíritos já vieram fazer contatos comigo para passar para a sua família o que acontecia nesse plano espiritual, como foi a passagem, se doeu, se não doeu, e deixar recados para seu ente querido. De vez em quando acontece essa manifestação. Quando eu falo em acidente, eu não quero dizer só acidente de carro. Existe o acidente que ele vem através do fogo, uma calamidade, uma catástrofe. Existe o acidente aéreo, o acidente de navio, um acidente de barco, o afogamento, o acidente de armas. Todo tipo de acidente, né? E as perdas, elas sempre são muito trágicas, de qualquer forma. Quando eu falo em acidente, eu quero dizer todos na sua amplidão. Eu estou apenas tirando as mortes naturais, o afogamento, enfim, todos eles. Primeiramente, o que eles me falam, que a pessoa, quando ela vai fazer a passagem por acidente, mesmo que ela já esteja assim naquele estágio já de, digamos assim,
já fazer a passagem, digamos assim, para você melhor entender, a primeira coisa que acontece com o corpo físico é sono, sonolência. Está no volante, ela sente sonolência. Vai haver uma colisão, ela sente a colisão, mas já sente sono. Muito, muito, muito sono, entendeu? Então, isso quer dizer que ela não sente a colisão, a dor da colisão. Se ela sofreu o acidente e ela vai morrer segundo depois, quando vem o socorro ou a caminho do hospital, ela já está num estado de torpor muito grande. Se ela vai morrer afogada e está ali naquele estado de se debater na água, ela já está sentindo sono, e aquilo é um puro reflexo do cérebro para o corpo. Mesmo queimada, mesmo afogada e N outro tipo de passagem, minutos antes, eu quero assim ampliar, ela já está com muito, muito sono. Dizem isso os mentores, todos eles que me veem, né? Eles falam isso, Cigana, a Verli, eles falam comigo com aquele jeito muito meigo e doce de falar. Todos eles, a gente faz com que eles sintam muito sono, para que não haja dor nesse momento de partida. Então, a sonolência, ela vem tomando conta já alguns segundos antes de acontecer o desencarne. E isso vai ajudar com que eles não lembrem nada da passagem, né? Eles sintam uma leve amnésia na passagem. Então, eles não sentem. Quando entra nessa sonolência, a comparação que os mentores me falam, e esses espíritos que aparecem, inclusive esses que se manifestam para mim, deixando o recado para a família, é como o estado de quem entra em coma. Você que teve parentes que entraram em coma, ou você mesmo aí que já entrou em coma, você sabe que você não se lembra nada quando você entra em coma. Ou começa a ter lapsos de memória depois que você sai do coma. Diz que é assim a passagem deles. Eles começam a ter lapsos de memória quando entram nessa sonolência. Então, o que acontece? Com o tempo, esses lapsos de memória, eles vão saindo, eles vão se afastando da mente do espírito, né? E eles começam a lembrar do plano terreno, da vida aqui passada no plano terreno. Quando está para acontecer uma passagem, é bom lembrar para vocês que horas antes, minutos antes, já é mandado muitos socorristas para o momento, mentores socorristas, espíritos treinados e evoluídos para esse exato momento. Olha que coisa linda, né? Até porque lá já está agendado, quando é para passagem nesse sentido, lá está agendado o local, a hora, o minuto e o segundo, eles me dizem, que essa pessoa vai fazer a passagem, porque já é combinado no momento que a pessoa nasce, no momento que a pessoa vem para esse plano, que ela reencarna, já é tratado isso. O momento, o segundo e a hora em que ela vai fazer o retorno, seja qual for, inclusive isso já é combinado. Então, os socorristas já estão ali de plantão, já estão cuidando, seja ele um acidente de carro, seja ele um acidente aéreo, um acidente de navio, um acidente de tiro, seja uma guerra, seja um deslizamento, por exemplo, né? Um afogamento, mesmo, eles me falam, inclusive, mesmo que a pessoa, nesse momento, porque é natural do ser humano, entrar num pânico terrível, vai se afogar, ele sente que vai sofrer um acidente. Os socorristas estão ali acalmando e imantrando aquele espírito. Olha que coisa linda! Alguns minutos antes, ele não vai sentir a dor. Eles não sentem, todos eles me afirmam isso, e eu estou passando isso para você, que teve entes conhecidos, amores, parentes, né, que fazendo isso. Eles não sentem dor, não sentem dor. Coisa linda, né? Que coisa bonita. Todos eles me passam isso. E era uma preocupação que eu sempre tinha, desde mocinha, eu sempre pensava assim,
Nossa, deve ser terrível sentir a dor, né, da passagem num acidente assim. Veja que coisa maravilhosa. Não sente dor. Os socorristas contam que o cordão de prata é cortado. Esse que eu sempre falo para vocês do umbigo, que vocês devem proteger quando vão ao velório, quando vão a hospitais, a cemitérios, quando vocês entram em funerárias e que vocês trabalham nesses locais, devem proteger com a moeda esparadrapo. Então, esse é imediatamente cortado pelos socorristas e o espírito é afastado do corpo. Olha que coisa linda! O espírito é afastado e ali só fica o corpo físico. E aí ele não sente dor. Ele não vai sentir dor, porque é tudo muito bem programado antes, é tudo bem organizado antes. Gente, isso é divino, isso é sagrado, isso já é do divino, da espiritualidade mesmo. Eles levam em macas esse espírito já adormecido. Então é assim, sofreu um acidente, o espírito olha tudo aquilo, vai colidir, então ele leva aquele estado de choque, né? Mas quando o carro colide, que ele vai falecer naquele exato momento, ou então que ele vai sofrer aquela colisão, o que ele sente? O pavor. Mas naquele momento ele já sente uma sonolência, cortado o cordão de prata, e os socorristas colocam aquele espírito na maca e ele é levado, né, para dormir lá em cima nos hospitais, porque nas legiões tem hospitais. E ele só vai acordar quando ele estiver bem, quando o espírito voltar ao seu estado perfeito, sem traumas, sem dores, sem queimaduras, sem ter por exemplo, assim, eu vou explicar, um acidente. O corpo físico ficou todo quebrado, cheio de traumas, tanto craniano, caixa torácica, quebrou perna, quebrou braço, levou um tiro, enfim, como sempre acontece. O espírito lá em cima nos hospitais, nas legiões, como se fala, nas legiões de Maria, ou no nosso lar, ou seja, onde for que esse espírito estiver, ele vai ser imantrado com luz, com energias maravilhosas que só naquele plano espiritual tem, e aí ele só vai acordar com o tempo, quando ele estiver perfeitamente já imantrado e ele já estiver como ele vivia nesse plano terreno. Olha que coisa linda, como ele era aqui nesse plano terreno. E aí sim, ele vai passar por algumas doutrinas, mas é importante ainda frisar para você uma coisa, que você entenda melhor todo esse resgate que eu estou falando. O tempo nas legiões lá em cima, aonde, vamos colocar entre aspas, nos hospitais, aonde dormem, aonde adormecem esses espíritos, é totalmente diferente desse plano terreno aqui, que é tudo rápido. Nosso calendário é tudo rápido. Lá no plano espiritual é muito lento, é muito sereno, é muito harmonioso. É muito lento. Uma hipótese, o homem criou o calendário. Aqui para nós o ano passa em 12 meses, em 6 meses. No plano espiritual, o que digamos, entre aspas, com um exemplo para você, o que para nós passa aqui 3 anos, 4 anos, o plano espiritual é tão lento, que ele vai passar em 5, 6 anos, morosamente. O que aqui passa num mês, o plano espiritual é um dia. Entendeu? Ele é muito lento se contar com o plano terreno. Há necessidade disso, porque ele está no além, ele está no astral, não tem essa necessidade da correria do dia a dia como nós temos aqui. Nosso dia a dia é extremamente corrido, nós vivemos um ciclo vicioso, nós somos viciados no relógio, nós temos o dia, temos a noite e nós vivemos nesse ciclo. O plano astral não precisa disso, entendeu? Quando voltar esse espírito a acordar, ele vai acordar totalmente sem dor, totalmente recuperado. Olha que divino. E quando ele acordar, aí sim, aí vai ser avaliada
toda essa trajetória terrena, preste atenção, vai ser avaliada toda essa passagem que ele fez terrena, e aí sim vai se saber para que legião ele vai, para que dimensão esse espírito vai ser levado. Mas aí ele já vai estar todo recuperado. E aí para que dimensão será que esse espírito vai poder voltar? É aí que vem a pergunta. Vai se avaliar na balança toda a passagem dele, tudo o que se fez nesse plano. Diz os mentores, dizem eles, e esses espíritos que vêm sempre da doutrina aqui para alguns médios, eu sou uma dessas pessoas que recebo muito essa doutrina, faço questão e peço e imploro que sempre continue a acontecer. Já tive, graças a Deus, a dádiva de ir nesse plano também, poder ajudar, porque eles levam alguns espíritos daqui para fazer essa ajuda e depois eles dão a cobra, né? Eles dão a dádiva para a gente escolher alguma coisa em benefício a gente quando a gente volta, a paga, como eles chamam, eles dão a paga para a gente. Eu já fiz muitas viagens astrais ajudando. No outro dia a gente acorda que é um caco, o corpo dói tudo, mas em compensação a gente trabalhou a noite inteira ajudando também. Vai ser, como voltando atrás, vai ser avaliado tudo o que se fez nesse plano terreno. E aí sim, vai ser feito, digamos assim, não um diagnóstico, mas assim, através de toda uma passagem, que é uma balança, quanto de bem tu fez, quem tu foi, o que tu fez. Por isso que é muito bom sempre tu fazer a caridade. Nunca esqueça de fazer a caridade, mas não é aquele de dar dinheiro ali para uma esmola. É fazer o bem, gente. Fazer o bem, não importa quem. Ajude as pessoas. Às vezes a gente, por pura egoísmo, pelo sedentário do dia a dia, pela correria da economia, por a gente querer adquirir, por a gente querer ser um pouco mais, e é normal isso, sabe? Aqui a gente vive numa luta, numa guerra no dia a dia, a gente esquece do outro. E às vezes o estender a mão para o outro, ajudar o outro, isso a gente está contando um pontinho lá em cima. E isso conta muito lá em cima. Às vezes esse que tu ajudou te bate com a porta na cara. Muito acontece isso. Não faz mal, não se importe com isso. Porque essa mesma porta que te foi fechada, lá em cima tem um pontinho para você, para ti, e essa porta vai se abrir de uma forma ou de outra lá no futuro. E aí você às vezes não entende. Por que, gente? Como é que eu consegui isso? Tanta gente não consegue, como é que eu consegui isso? Olhe lá para trás, às vezes você fez um bem para alguém, e essa pessoa nem sequer voltou a te agradecer e te fechou às vezes a porta, não te retribuiu. E ali na frente, uma porta se abriu quando não se abre para muitos. Então viva a caridade, faça a caridade, não negue comida, não ridique nada para os outros, ajude, faça o bem. Cuide dos animais, cuide dos doentes, cuide dos enfermos. Dê o que não te faz falta, o que te sobra, entendeu? Isso vai fazer ponto lá na frente. Muitas vezes a gente diz não, 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 quando poderia dizer um sim. E às vezes você está dizendo sim para a pessoa e está provocando um não, porque aquilo está fazendo mal para a pessoa. E isso vai pesar no seu futuro também. Então, dependendo de toda essa tua evolução terrena, que como eu falei mais uma vez, eu quero aqui, tipo assim, ó, fazer um risco embaixo. Mais uma vez eu quero fazer um risco embaixo disso. O pior plano evolutivo é esse, o terreno aqui. Já se fala e já me falaram, inclusive, que as evoluções são extraterrestres. Estranho? Não é estranho, não. Dizem que existem outros planetas, outras dimensões dentro da nossa própria dimensão, que não precisa ser um canal de minhoca. Não precisa ser um canal de minhoca ali, e que você entra em outra dimensão evolutiva com
seres já bem mais evolutivos, espíritos que já estão reencarnando no nosso meio de outros planetas evolutivos e estão nos ajudando para nós podermos evoluir. Porque diz que nós, os seres humanos desta parte terrena, desta evolução, estão muito atrasados na caridade, no amor, na bondade e na harmonia. Se vocês acham que eu estou errada e estou falando demais, vejam os últimos livros de Chico Xavier e as pessoas que seguiram ele, muitos outros escritores aí, que falam muito dessa evolução. Quando falam de extraterrestres, quando falam de planetas, de espíritos evoluídos e outras dimensões, que espíritos vão para outros planetas e tem outros espíritos evoluindo vindo para nosso planeta para poder ajudar a esse plano. Então eu vou frisar mais uma vez, essa nossa evolução, esse nosso karma aqui é o pior karma que tem. É onde a gente passa muito trabalho. Mas nós é que procuramos, na verdade é isso, nós é que procuramos isso, porque somos muito materialista, olhamos muito para o nosso umbigo, olhamos muito para valores, demos muito valor à matéria, quando essa matéria aqui ela vai apodrecer, ela é só uma passagem, ela é apenas um meio, um aparelho para nós fazer essa passagem e evoluir. Fala-se do primeiro ao quinto plano, quando esse espírito estiver lá e acordar, que ele vai ser mandado do primeiro ao quinto plano, ao sexto plano, à luz, ou então ele volta para o limbo. Sim, ou ele volta para o limbo para reencarnar. É no limbo que se reencarna. É no limbo que vão ver o que você ficou devendo, o que você vai fazer. Se você quer ficar em luz e evoluir como mentor em luz, trabalhar com evolução como luz, ou se você quer voltar e reencarnar, porque você deixou muita coisa aqui ainda. De todas as evoluções feitas, tudo vai depender das suas ações nesse plano. Isto é um resumo. A sua evolução vai depender das suas ações nesse plano. Então, trate de hoje em diante repensar muito nos seus atos, nas suas ações. Toda ação tem uma reação aqui e no plano espiritual, porque lá tudo se vê e nada se perde. Aqui muitas pessoas não veem muitas coisas que você faz, mas lá nada se perde. Fala-se até no plano 20, e esse plano 20 são os merecedores. Já ouvi falar até alguns médiums aqui em algumas entrevistas que a Hebe Camargo, por exemplo, era uma pessoa muito boa, Chico Xavier e outros que já fizeram uma passagem, que eles já estão nesse plano de número 20, que esse plano é tão evoluído que já estão no número 20. Outra coisa que é importante falar para vocês, que quando a pessoa faz a passagem, não pensa que ela chega lá e é fictício, como esses filmes, essas novelas, que as pessoas andam num gramado, naqueles jardins cheios de flores. Eu ia adorar, porque do jeito que eu gosto de flores, e que as pessoas ficam de cima para baixo, de baixo para cima, perambulando. Não é assim, que lá é cheio de pássaros e música, ambiente. Não existe isso aí, isso é coisa de Steve Spielberg, coisa de filme, não é assim? Não! Lá você trabalha como você trabalha aqui. Você vai trabalhar em prol aos espíritos, em prol aos entes terrenos, às pessoas que ficaram nesse plano. Acabei de explicar isso para você. Lá todo mundo trabalha, todo mundo tem sua ação. Às vezes, se você aqui é um artesão, lá você continua. Se aqui você é um cozinheiro, lá você continua. Enfim, dependendo o estágio evolutivo que você vai ficar, as necessidades também são terrenas. Lá você vai precisar de casas, você vai ser pedreiro, engenheiro, construtor, ator, autor. Você vai escrever livros. Como assim no papel? Não, você vem aqui como um médium e você vai na cabeça de alguém que está passando
por um resgate kármico, e essa pessoa vai ter a intuição de escrever uma música, de editar um livro, de ser autor de uma novela, um cantor, esculpir, pintar, fazer uma obra, e às vezes você vai ficar ali no ouvido dele para ele ser uma boa pessoa e tentar mudar a personalidade maldita que às vezes ele está vivendo nesse plano, sendo um bandido, um traficante, um vagabundo, um sem vergonha. Fazer desse espírito algo evoluído, algo melhor, tentar salvar essa alma. Porque espírito e alma tem muita diferença. Tem gente que acha que espírito e alma é a mesma coisa, não é? Alma é uma coisa, ela tem só uma evolução como os animais. A alma, ela vai e volta, vai e volta. O espírito, ele evolui. O espírito evolui, a alma vai e volta, igual os animais, vai e volta. Ela não evolui a alma, tá? É igual a alma do negócio, a alma da história. Ela tá ali num ciclo só. O espírito, ele evolui, é uma diferença muito grande. E às vezes tem gente que fez o desencarne que fica trabalhando no espiritual para melhorar a vida desses espíritos aqui nesse plano terreno. Mude também um outro conceito que a cigana vai te dizer. Quer saber qual é o outro conceito? Te digo agora. Já deu seu like aqui? Já conversamos bastante, né? Deu seu likezinho? Se inscreveu no canal? Aí, outra pergunta antes de eu continuar. Se trouxe alguém para se inscrever no meu canal, falou para aquele seu amigo, para aquela amiga, o parentezinho, ajuda a cigana. Esse canal tem que ir para frente. Eu adoro passar para vocês os ensinamentos que eu sei. O pouco que eu aprendo com os espíritos, eu quero passar para você de graça. Mas para isso o canal precisa ter uma sobrevida, ir para frente, sobreviver. E isso só sobrevive com visualizações, com likes e com inscrições. Me ajude a chegar lá no 1000. Você já viu que eu tô lá no 650? Ajude a cigana a subir. Vamos comemorar. Quando eu comemorar 1000 inscritos, eu vou fazer uma live aqui com você e vamos falar direto. Vou fazer um sorteio maravilhoso. Aliás, quando eu chegar aos 800, eu vou fazer um sorteio maravilhoso para vocês aqui. Querem? Vou fazer um sorteio aos 800. Me ajudem a chegar lá. É uma meta menor e logo já estamos lá. Vamos continuar o assunto. Eu queria que você entendesse de uma vez por todas isso. Não existe inferno. Aí quando fala inferno, lembra de fogo. Quando fala de céu, lembra de nuvem. Não existe inferno, fogo, não existe céu, nuvem. E sim estágio para evoluir. Existem estágios para evolução, casas. Como eu falei para vocês, quando se faz a passagem, existe da primeira, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, e fala-se até em 20 estágios de evolução, ok? Então, isso ficou bem claro para você. Não existe inferno, não existe céu, não existe aquele negócio lá de graminha, músicas, cheiros, aromas, flores e vadiagem o dia inteiro, não. Lá é evolução, evolução e evolução espiritual. O que se trabalha no plano terreno, se trabalha no plano espiritual para evoluir, sempre em prol aqueles espíritos que estão reencarnados e aqueles espíritos que vão reencarnar. Ok? Ficou bem claro isso? Outra coisa que eu quero falar para vocês também. Existem muitas pessoas, tem na minha família, obviamente deva ter nas suas famílias. Eu tenho pessoas que eu conheci, vocês devem ter pessoas conhecidas, vizinhos, parentes. E eu, como médium, é óbvio que eu sempre tenho contato com aqueles espíritos que tiraram a sua vida. Os suicidas, como se fala, né? Que vivem no vale dos suicidas, né? Infelizmente, existem pessoas que não conseguem arcar com o peso desse karma, com o peso da vida. Às vezes entram numa depressão profunda, às vezes por causa de trabalhos de religiões, entram numa depressão
e atentam contra a sua própria vida antes da sua passagem espiritual, infelizmente. E o que acontece? Eles vão para o Vale dos Suicidas. E nesse Vale dos Suicidas é muito triste lá. O cheiro é ruim e infelizmente eles ficam lá por um bom tempo nesse Vale dos Suicidas até eles ganharem uma evolução espiritual um pouco maior. É muito triste, é muito triste. Eu já tive muito contato com esses espíritos que eles sofrem. Eles realmente sofrem muito. Por quê? Porque nesse Vale dos Suicidas eles ficam como presos na cadeia, sem contatos com outras pessoas. Eles ficam lá perdidos nesses vales, sem poder contar com ajuda e apoio de espíritos. É verdade. O Vale dos Suicidas ele é muito triste. Só de quando em quando, eu diria assim, espaçadamente, vão espíritos lá, ou legiões, eu até diria legiões de mentores espirituais, e tento resgatar esses espíritos, e tento falar com esses espíritos e dar luz no Vale dos Suicidas. Porque esses espíritos, né, que são o que a gente chama, eles ficam nos Vales dos Suicidas, que fica entre o nosso plano e um plano abaixo do nosso plano ainda. Imagine você, se já é difícil esse plano kármico nosso aqui, se já é difícil viver nesse plano terreno, imagine no Vale dos Suicidas, quando você atenta contra a sua vida, quando você tira a sua vida por depressão, por desgosto, por fraqueza espiritual, ou seja lá o que te levou a isso. Lá é terrível, porque você não tem evolução, você sente dores pela forma com que você atentou contra a sua vida e tirou a sua vida. Você volta nesse plano de uma forma escura, trágica, que são chamados os encostos. Você vira um egum, vira um encosto para a sua família, você só traz cargas ruins quando você vem para esse plano, tentar o contato com as pessoas, com os médiuns, você só atrapalha. Esses espíritos só trazem cargas ruins. Eles tentam a busca do socorro, aonde eles acham um pouquinho de luz, eles estão sempre voltando. E normalmente eles são chamados de vampiros espirituais. É muito triste isso. Já pensou você atentar contra a sua vida, dada por Deus, dada pela divindade, pelo sagrado, você tirar a sua vida e viver anos e anos nesses vales do suicida? Sim, porque se você falou lá em cima que ia reencarnar e viver 70, 80 anos nesse plano e fazer toda essa trajetória, e você ali mais ou menos aos 50 anos, 40, 30, sei lá, entre aspas, a idade, você tirou a sua vida. Você vai ter que viver esse resto da sua vida no Vale dos Suicidas. Porque lá em cima não existe lugar para você. Você atentou contra a divindade, contra o que mais era sagrado, o que mais era importante para você, e você vai para um lugar escuro, fétido, lá cheira fossa, cheira lodo, e você só tem contato com outros iguais a você, que fizeram a mesma maldade. É pior do que prisões, porque lá é escuro, são montanhas e montanhas na escuridão, onde tem cavernas escuras e fétidas, são o Vale dos Suicidas. As pessoas gritam dia e noite, que não existe dia lá. Elas gritam por desespero, por dor, por socorro, e não tem um espírito de luz que socorra. E quando acontece da pessoa aqui neste plano, o médium, fazer um trabalho de encruzilhada, de cemitério, dentro de um túmulo, vandalizar ou puxar numa carga negativa esses espíritos para atrapalhar a vida de outra pessoa, eles vêm que nem uns vampiros espirituais através desse canal, dessa luz, e ficam aqui atrapalhando o nosso povo.
são chamados encostos. E você pode se atentar contra a sua vida, acontecer de vir erroneamente para o nosso plano e ficar atrapalhando aqui também uma pessoa que está vivendo karmicamente, resgatando o seu karma. Provocar uma depressão numa pessoa que está vivendo neste plano. É muito triste isso, mas acontece. Volta para o nosso plano e fica só atrapalhando. É a coisa mais triste que existe. Aí vai ter que entrar um orientador espiritual, um médium, um ilaorixá, um babalaorixá, um pai de santo, um zelador. Alguém que tenha mediunidade vai ter que entrar lá, fazer um trabalho, tirar esse espírito do lado desse corpo que está tendo seu resgate nesse plano e jogar novamente numa Santa Cruz de cemitério ou afastar ele, para que ele vá ganhar luz, que se vier uma falange de luz naquele momento e ele quiser ganhar luz, ele vai ganhar luz, aí ele vai para o limbo. E lá ele vai dormir, ser imantrado e quem sabe o que ele vai acontecer. Ter que trabalhar e mostrar que se arrependeu. Vai mostrar que se arrependeu de ter atentado contra a vida dele e que já sofreu. Só que aí, meus queridos, eu vou explicar uma coisa. Ele pensa que passou um mês e já passou quantos anos? Às vezes 10, 12, 15, 20 anos de sofrimento. Com dor, escorrendo sangue, vomitando quando ele engoliu muitas pílulas, quando ele tomou veneno. Sofrendo quando ele deu um tiro contra a própria vida dele. Quantos anos já passaram que eu falei? Muitos e muitos anos. E aí vão, quando já passou também uma outra forma dele levar a evolução, às vezes muitos mentores que se dizem obreiros, né, socorristas, muitas vezes eles vão até inclusive, eu não vou dizer que não, eles vão lá nesses locais, no Vale dos Suicidas, muitas vezes eles vão lá no Vale dos Suicidas e tentam resgatar algum espírito. Mas sabe quanto tempo já tenha se passado no nosso plano terreno? Muitos, muitos e muitos anos. Mas para o suicida que está lá sofrendo, aquilo foi terrível. Quanta dor ele já passou, quanto sofrimento, quanta tristeza, lembrança da família, arrependimento. Aí esses espíritos, sim. Esses espíritos vão lá, esses socorristas, e tentam falar com ele, e tentam resgatar ele, e levam para o limbo, e aí sim, ele vai dormir, vai ser imantrado, e aquelas dores daquele corpo dele, do perispírito dele, vai ser aliviada, aquela dor de estômago, aquele tiro que ele deu no ouvido, na cabeça, aquela forma, às vezes o corpo inteiro que se jogou de um prédio, de uma altura alta, que se jogou embaixo de um carro, aquela forma com que ele atentou contra a vida dele, aí sim, ele vai ser imantrado por anos e anos, às vezes dormindo, por luz, ele vai ser imantrado, ele vai ser, digamos assim, vai ser rejuvenescido espiritualmente, com luz, com orações, com vibrações espirituais. E aí sim, ele vai voltar a ser novamente aquele espírito e vai reencarnar como um sofredor, meus queridos. Ele vai sofrer tanto de novo nesse plano. Ele vai sofrer tanto e ele vai ter que aceitar isso. Vai voltar, vai reencarnar, sofrendo. E aí eu lhe pergunto, muita gente não sabe por que está nesse plano aqui e sofre tanto. Muita gente se pergunta, meu Deus, por que eu sofro tanto? Eu passo fome, eu passo trabalho, eu tenho um câncer, eu saio de uma doença, eu vou para outra doença, por que eu não tenho saúde? A resposta está, às vezes, em vidas passadas. Será que você não atentou contra a sua vida? Será que você não tirou a sua vida? Será que você não é um espírito perdido? Será que você não é um espírito resgatado lá nos vales dos suicidas pelas falanges? Será que você mesmo não acertou isso com o plano espiritual de vir aqui e sofrer? Eu lhe pergunto, você tem certeza? Será que você não é um daqueles espíritos que ficou anos e anos lá no Vale dos Suicidas, sofrendo?
Ai, são tantas perguntas sem respostas que às vezes nós estamos nesse plano aqui e não temos, não é? São tantas perguntas sem respostas, mas eu vim para dar algumas respostas para vocês. Por quê? Porque eu também tinha muita sede de saber e eu ainda tenho muita sede de saber. E cada espírito evoluído que aparece perto de mim ou algum que se manifesta tentando me ensinar, eu sempre procuro saber para trazer para você as respostas. E eu espero que você aprenda comigo um pouco, porque eu levo a espiritualidade muito, muito a sério. Eu desejo a você muita paz interior. E quando você estiver em depressão, quando você estiver sentindo uma tristeza grande na sua alma, aquele dia que você acha que não vale a pena, aquele dia que você acorda, abre os olhos e diz assim, que triste esse dia. Lembre-se que num hospital tem alguém lutando contra um câncer, sofrendo uma cirurgia e lutando para voltar à vida. Olha aquele que passa trabalho. Valorize o sol, valorize a chuva, valorize o pão da sua mesa, valorize o que você tem na sua geladeira, valorize as suas pernas, os seus braços, a sua inteligência, valorize a família que você tem, ou alguém que está esperando você em algum lugar. Valorize um Deus todo-poderoso, valorize o Criador do universo e valorize tudo que Ele te deu aqui, do mais pequeno ao maior presente da dádiva que Ele te deu. E saiba que a sua depressão, a sua dor interior, ela é muito pequena perto de tudo que você tem e ganhe o mundo lá fora. Olhe uma flor, vá num hospital, vá num asilo de velhinho, tire um dia por semana e vá num hospital fazer uma visita, ou sente simplesmente numa emergência do hospital e veja como as pessoas lutam na emergência pela vida. Vá ver uns velhinhos que estão lá sentados na cadeira de roda e ainda mesmo assim esses velhinhos estão lutando. Esses velhinhos estão lá esperando que algum ente querido vá visitar, vá ver eles. Você sabe quantos entes queridos às vezes não visitam esses velhinhos no hospital? Muitos velhinhos. Eu aqui tenho a CEOV, que eu estou sempre lá visitando esses velhinhos e eu sei exatamente como eles são abandonados. Então, mande essa depressão embora e vá fazer uma visita aos mais carentes e você vai valorizar mais o seu espírito. E com certeza, quando você fizer a passagem, não vai pesar tanto assim o seu karma terreno. Pense um pouco no que a cigana falou e valorize um pouco mais a sua vida, ok? Eu espero que você tenha levado um pouco para a sua vida, um pouco para o seu dia a dia, tudo isso que eu lhe falei. Hoje foi um vídeo um pouquinho mais extenso, a cigana sabe, eu nunca fiz um vídeo tão demorado, mas era necessário para você valorizar um pouco a sua vida, para você valorizar um pouco o seu dia a dia e talvez como missão, porque os mentores pediram para mim isso também, que eu desse às pessoas uma valorização interior e eu falasse também para elas de como foi feita a passagem acidental dos seus entes queridos, que muitas vezes eles têm a preocupação aqui de que eles não estejam num bom lugar e de que eles sofreram fazendo a passagem. Eles não sofreram, eu posso te garantir isso. Eles não sofreram, eles adormeceram antes de qualquer tipo de acidente, eles dormem, eles sentem um certo amortecimento e eles fazem a passagem tranquila, seja qual for a morte, seja qual for o acidente. E se for morte natural, ainda mais. Há 4 dias antes da morte natural, os mentores já estão ali cortando o cordão de prata. E lembre-se que quando seu ente fez a passagem de um acidente, ele já foi cortado o cordão de prata dele e ele já estava na maca quando tudo aconteceu e os maqueiros já estavam levando ele para dormir. Então pense um pouco na sua vida, valorize a sua vida. E qualquer coisa, deixe aqui o seu comentário se você gostou. Logo, logo a cigana está voltando aí com mais alguns vídeos para você. Um beijo no coração e muito alento para sua alma nesse momento.
Que Deus esteja contigo, hoje e sempre. Muitas felicidades, muita sorte no seu dia a dia.